Meu tio aproveitou o momento em que eu mais estava preocupada com a minha mãe para abusar da minha vontade de querer ajudar ela. Ele simplesmente chegou para mim falando que ele pagaria todas as dívidas da minha mãe se eu me deitasse com ele. E o pior é que eu acreditei. Nessa época eu morava sozinha com a minha mãe. O meu pai ele tinha nos abandonado para ficar com uma outra mulher e desde então tinha sumido. Só que quando ele saiu de casa, minha mãe não trabalhava. Ele simplesmente nos abandonou e sumiu e a minha mãe ficou com todas as dívidas pendentes. Nisso a minha mãe começou a correr, né, para arrumar um emprego. E eu, nessa época, com os meus 13 anos de idade, não podia fazer, não conseguia fazer muita coisa, mas o que eu conseguia eu ajudava. Só que ela demorou muito para conseguir o emprego. E o emprego que ela conseguiu também não era lá essas coisas. Então ela foi pagando algumas dívidas, algumas contas, mas cada vez mais ia acumulando, até porque boletos e dívidas não estão nem aí se você está desempregado ou não, né? Eles vão vencendo e depois vai acumulando, acumulando, enfim. A minha mãe chegou a um ponto de ela estava muito preocupada com relação às dívidas que ela estava tendo, sabe? Então ela não estava dormindo direito, ela não estava se alimentando direito e a minha mãe ela já tinha um histórico de depressão, sabe? Então um dos medos era que justamente ela acabasse voltando para isso. Só que assim, ao mesmo tempo que as pessoas falavam, que as pessoas tinham medo, ninguém ajudava, sabe? E óbvio, também ninguém tinha muito essa obrigação de ajudar, né? E quem tentava ainda era pouco porque nem todo mundo da família tinha condição, todo mundo era muito apertado, mas enfim. Chegou um ponto onde a minha mãe começou a passar a noite toda acordada. E teve uma vez em que a minha mãe pegou uma encomenda de bolo pra fazer. E, tipo, a minha mãe, ela sabia cozinhar muito bem, sabe? Então, nesse dia, ela pegou essa encomenda e ela era, tipo, 11 horas da noite. E era pra entregar no outro dia, 8 horas da manhã. E a minha mãe passou a madrugada fazendo esse bendito desse bolo. Então, ali eu vi a minha... Comecei a ficar com pena, né? Da minha mãe estar no meio de toda aquela situação. Até que teve um tio meu, irmão da minha mãe, inclusive, que chegou pra mim falando que ele queria ajudar. E aí foi que ele me fez a proposta, dizendo que ele poderia pagar todas as dívidas da minha mãe, mas que eu teria que fazer uma coisa por ele. E eu perguntei o que era. E foi aí que ele falou: você tem que só que se deitar comigo e deixa que o resto eu faço. Gente, eu era muito burra. Apesar de eu ter 13 anos e com 13 anos muitas meninas já saberem como é as coisas, eu não sabia. Eu, nessa época, eu não estudava, eu não tinha amigas, minha mãe não falava sobre isso comigo. Então, assim, o que eu sabia era o que eu imaginava na minha cabeça. Eu era realmente muito besta. Então, ele falou isso pra mim: você só tem que se deitar comigo e deixa que o resto eu faço. Eu não imaginava exatamente do que ele estava falando. Então, eu concordei. E foi o que aconteceu. Eu me deitei com ele, ele fez o que ele queria fazer, eu senti dor pra caramba. Depois eu comecei a chorar, só que o que foi que eu pensei? Na minha cabeça, a gente não tava fazendo nada de errado, eu não sabia que o que ele tava fazendo comigo era errado. Eu pensava apenas que eu tava só ajudando a minha mãe, que era um momento ali de dor pra ajudar ela. Mas é óbvio que não. Depois ele começou a falar que, ai, porque não dá, porque não sei o que, começou a me enrolar. E foi ali que eu percebi que ele não ia cumprir com a parte dele do acordo, sabe? E como eu comecei a ficar irritada com aquela situação, eu fui e falei pra minha mãe. Falei: mãe, porque o titio me fez uma promessa e agora ele não quer cumprir a promessa e tudo. E a minha mãe: tá, mas que promessa? E foi aí que eu contei. Quando eu contei, a minha mãe, coitada, ela se jogou no chão e ela chorava muito. Ela tava se sentindo culpada. Porque ela dizia que não era responsabilidade minha, que eu não tinha que fazer isso e tal. Enfim, acabou que a minha mãe, claro, que foi pra cima do irmão dela, e fomos na polícia, e foi toda aquela situação. Só que simplesmente toda a família ficou contra mim e minha mãe, e todo mundo da família ficou falando que eu tinha feito porque eu queria, porque provavelmente eu tinha seduzido ele, e que se eu tinha me deitado com ele esperando que ele pagasse as contas da minha mãe, é porque ali já era indícios, eu já tava dando indícios de que eu seria uma prostituta. Graças a Deus, pelo menos a minha mãe ficou do meu lado e acreditou em mim, e a gente não baixou a cabeça, e a gente foi na polícia, minha mãe denunciou, eu prestei depoimento e tudo. Fizemos tudo que podia, o meu tio foi preso, mas não demorou muito, ele foi solto. Enfim, depois disso, a minha mãe, eu e a minha mãe, a gente acabou nos mudando da casa, né? A gente se afastou completamente de toda a família. E enfim, hoje já tem bastante tempo que essa história aconteceu. Graças a Deus a gente conseguiu se recuperar financeiramente. Eu também já tô fazendo faculdade, tô quase terminando. E eu também trabalho, e a minha mãe já tem um emprego melhor. Enfim, a gente conseguiu se estabilizar. Não temos uma vida de luxos, mas a gente consegue viver de uma forma ok. E a gente nunca mais teve contato com ninguém da família da minha mãe. A minha mãe nunca mais falou com as irmãs, com o irmão, com a mãe, porque a própria mãe, minha avó, falou isso, de que se eu tinha feito o que eu fiz é porque eu já estava dando indícios de que eu seria prostituta. E enfim, hoje em dia somos apenas nós duas, sabe? Mas a minha mãe sempre fala que ela não se arrepende de forma nenhuma de ter se afastado da família, porque o que o meu tio fez não tem perdão.
e ela jamais conseguiria perdoar ele só para ter uma convivência com uma família que provavelmente vai passar a mão na cabeça dele todas as vezes que ele fizer esse tipo de coisa.